Olá, queridos! Continuando a leitura do nosso livro Os Falecidos, para onde foram, do pastor João Ribe Pagliarim. Vamos ler hoje a página 10. Página 10 tem aqui uma ilustração, veja só. Uma ilustração. E diz assim: Jesus é o juiz dos vivos e dos mortos. Veja o que ele nos revelou. Então, Jesus vai trazer agora nessa página uma revelação grandiosa, uma revelação maravilhosa. E ele vai contar aquela parábola do rico e do Lázaro. Quanta revelação essa parábola nos traz. Diz assim: ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo. E todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as úlceras. Veja só. Um homem rico, cheio de fartura. Do outro lado, um mendigo que ficava ali na porta dele, desejando alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Ele ficava ali com esse desejo, né? E ainda vinham os cães lamber as suas feridas. Ele estava ferido. O mendigo não ficava ali na porta dele, do rico, cercado de cães que lambiam as suas feridas. Então, veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Veja que coisa interessante, que revelação aqui. O mendigo morreu e ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Ou seja, o seio de Abraão era o lugar onde aqueles que morriam antes de Jesus, confiando, acreditando na promessa de Deus, aqueles que eram tementes a Deus, eles iam para esse lugar chamado seio de Abraão. É onde o espírito desses eram levados para este lugar, onde era o seio de Abraão. Então, veio morrer o mendigo e ele foi levado pelos anjos. Então, veja só, ele foi levado pelos anjos. Isso significa que quando nós morremos, quando uma pessoa morre, significa que quando uma pessoa falece, ela não vai sozinha ao seu destino. Ela é conduzida pelos anjos. Veja só que interessante. E morreu também o rico e foi sepultado. Morreu o mendigo que vivia ali na porta do rico e o rico também morreu. No Hades, ergueu os olhos. O Hades é um lugar de choro, ranger de dentes. É um lugar de tormento, o Hades. Veja só. E o rico também morreu. E ele foi para o lugar chamado Hades, que é o lugar de tormento. E de lá ele vai erguer os olhos, estando em tormento, e viu ao longe a Abraão. Abraão, aquele Abraão, nosso pai na fé. Ele viu Abraão. E a Lázaro no seu seio. Essa imagem aqui ilustra, veja só. O Abraão aqui em cima com Lázaro. Então o rico vai ver Lázaro lá no seio de Abraão. E clamando, disse: Pai Abraão, Pai Abraão. Então ele era um filho também de Abraão, porque o Abraão foi pai de muitas nações, né? Ele chamou Abraão de pai. Nós podemos entender que ele era um filho que preferiu não seguir os ensinamentos de Abraão, preferiu não seguir os ensinamentos de Deus, porque ele está chamando Abraão de pai. Ele foi um filho que se distanciou do pai. Não quis saber do pai, não fez a vontade do pai. Nós não devemos jamais ser estes filhos que se distanciam do pai, que não querem fazer a vontade do pai, nosso Pai Celestial, Deus. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim
e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aqui nós vemos na ilustração esse homem aqui de baixo, atormentado, no Hades, no lugar de tormento, sendo atormentado. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males? Agora, porém, ele aqui é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Veja só, eles podiam se ver, porém não poderiam um passar para o lado do outro. Não poderia. E nós entendemos aqui que essa é uma decisão feita em vida. Para onde nós vamos depois da morte? Essa é uma decisão que nós podemos tomar em vida, somente em vida. Essa é uma escolha que nós podemos fazer. Então, o Abraão está dizendo, não é possível, você não pode passar daí para cá e nem quem está aqui pode passar para aí. Impossível, não é possível. E aí, ele continua ainda, e ele vai dizer, disse ele então, rogo-te, pois, ó Pai, que os mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho. Aqui fica claro que os mortos têm memória. Essa é uma dúvida. As pessoas têm muita dúvida, acham que quando morre esquece tudo, né? Mas aqui nessa parábola que Jesus está contando, deixa claro que não. Lázaro tem memória, ele lembra dos seus 5 irmãos. Ele tem memória. Então, quando a pessoa morre, ela não perde a memória, ela lembra de tudo. A memória dela não é apagada. E ele vai dizer, diz para que ele vá lá, dê testemunho. Por quê que ele está preocupado agora com os irmãos? Né? Dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Olha, agora ele pensou, eu tenho 5 irmãos e eu não quero que os meus irmãos venham para este lugar de tormento. Pede a Lázaro que vá lá e fale que existe este lugar para que eles se voltem para Deus, para que eles não fiquem rebeldes, afastados de Deus, para eles não virem para este lugar. Queridos, que coisa interessante. Mas aí, mais uma vez, ele vai descobrir que não tem mais jeito, não pode resolver. Depois que está ali, não tem como resolver mais nada, nem na terra e nem referente à sua vida, a sua escolha feita. Aí Abraão vai dizer para ele, ó, disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. A referência bíblica que ele colocou aqui é Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 29, João, capítulo 5, versículos 22 a 29 e Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 42. Anote aí, vá na sua Bíblia verificar esses versículos e veja só. Eles têm Moisés, eles têm os profetas. Ouçam-nos. Imagine você que o pastor João Ribe Palharim escreveu esse livro, um conteúdo riquíssimo, esclarecedor. Quem lê este livro, e se você não adquiriu este livro, eu estou lendo para você. Fica aqui no canal comigo. Vou ler, nós estamos agora na página 11. Nós estamos aqui na página 11. Eu vou ler esse livro inteiro aqui. Então, eu vou postar a leitura de todo esse livro aqui. Imagina você, alguém chegando diante de Deus, porque esse homem aqui, o rico, ele chamou Abraão de pai. Em algum momento ele se desviou da vontade de Deus. Imagine você, uma pessoa chegando diante de Deus, e Deus falando a mesma coisa, a pessoa questionando. E Deus falando, não, você teve a oportunidade. O meu filho, pastor João Ribe, escreveu um livro desvendando todos os mistérios da vida após a morte. Está lá tudo escrito.
A minha serva Rosilane leu esse livro no canal, você ouviu. Você tem a Bíblia Sagrada, você tem outros livros esclarecedores, você tem pregadores aí, você liga a televisão e tem um pregador trazendo uma mensagem de Deus, você liga um programa de rádio e tem um pregador trazendo uma mensagem de Deus, Deus falando. Se o que ele está falando está de acordo com a Bíblia, e tudo que eu estou lendo para você que está aqui nesse livro, está de acordo com a Bíblia. São versículos da Bíblia, tratados detalhadamente aqui nesse livro. Então, veja só, ele vai dizer, não, nada disso. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ouçam-nos. Então, assim, não perca essa oportunidade de ouvir e de colocar em prática os ensinamentos de Deus, porque isso um dia será cobrado, assim como foi cobrado aqui do rico. Não tem jeito, não tem jeito. Eles agora têm que ouvir os profetas, ou seja, o que eles tinham de ensinamento de Deus, eles tinham que dar ouvidos. E veja só, e aqui está ele, o rico, em tormentos aqui nessa ilustração, no Hades. Então, queridos, é muito sério. A nossa decisão tem que ser tomada em vida. Onde nós vamos passar a eternidade? É em vida que nós temos que tomar essa decisão. Depois de morto, não há como voltar atrás, não há como querer voltar para o familiar para dizer que realmente existe esse lugar de tormento. Não há. Então, no próximo vídeo nós continuaremos a partir da página 12. Nós lemos aqui 10, 11. No próximo vídeo nós continuaremos a leitura a partir da página 12. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome de Jesus.